Olá pessoal, estamos aqui dando sequência aos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de operação com segmento, adição, subtração, divisão e multiplicação de segmentos. Então, pessoal, quando a gente começa a falar de operações gráficas, operações com segmentos, a gente pode entender assim, com canudos, né? Então, eu trouxe aqui canudos para a gente tentar compreender, né? Se eu quero assim, esses canudos têm o mesmo tamanho. Então, se eu quero o dobro desse canudo, eu emendo um no outro. Tenho 2. Se eu quero 3 vezes essa medida de um canudo, eu aplico aqui, tenho 3. Ok? Então é mais ou menos assim que a gente vai pensar. Segmentos que nós vamos subtrair, somar, dividi-los usando o instrumental de desenho. Então temos aqui, eu dei aqui um segmento A, um segmento C e um segmento B. Então, de acordo com esses 3 segmentos, a gente vai efetuar 4 operações. Primeira operação de adição. Todas essas operações necessitam sempre de uma reta auxiliar, uma reta na qual a gente vai conjugar a equação desejada. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso construir um segmento de x, né? Esse segmento x, ele é a soma do segmento A mais o segmento B. Para que aconteça a adição entre esses dois elementos, eu preciso criar uma reta auxiliar. Então, eu crio uma reta auxiliar. E sobre essa reta auxiliar, um ponto inicial. A partir desse ponto inicial, eu vou colocando os segmentos desejados de acordo com a operação que a gente vai efetuar. Nesse caso aqui, o segmento A mais o segmento B. Então, o que eu tenho que fazer? Compasso, aí eu vou fazer uma transferência de medidas, eu não preciso saber o tamanho real numérico do objeto, eu preciso saber através de transferência com o compasso. Eu pego a abertura correspondente ao segmento A, transfiro para aquela semirreta construída. Então, eu tenho daqui até aqui um segmento A. Somando o segmento B, eu vou pegar agora a medida do segmento B, vou agregar a partir do ponto final correspondente ao segmento A. Então, eu pego aqui a distância do segmento B e aplico mais. Notem que aqui a semirreta que a gente construiu, ela ficou pequena. O que a gente pode fazer? Toda reta, toda semirreta, ela continua, né? Nesse caso aqui, a semirreta, ela não tem fim. Eu venho aqui e prolongo essa minha semirreta. A partir do momento de prolongar, eu determinei aqui um ponto final, né? Determinando o segmento Bzinho. Do ponto inicial até o ponto final, eu determinei a soma dos dois segmentos. Então, desse ponto final até aquele outro ponto, eu tenho um segmento total que a gente vai chamar de x. Ou seja, A mais B. Tratando agora da subtração, né? Então, eu tenho que pegar um segmento determinado e diminuir uma certa medida de um outro segmento. É o que acontece aqui. Então, eu tenho aqui, eu preciso determinar o segmento y, no qual eu sei que y é b menos c. Então, como é que eu faço? Mesma coisa, eu vou traçar uma reta auxiliar. Nessa reta auxiliar, eu vou colocar, transferindo as medidas com o compasso, correspondente a cada um dos segmentos que eu quero efetuar. Então, nesse caso aqui, eu tenho segmento y, b menos c. Eu venho aqui e busco a abertura correspondente ao segmento b. Tá aqui, ó, B. Crio o ponto inicial, né, numa semirreta e aplico a distância de B. Tá aqui B. Né? Marquei B. Então, B. Só que agora eu quero B subtraindo o tamanho de C. Como se eu estivesse cortando. Eu vou pegar aquele tamanho de B e tirar um pedaço correspondente a C. Tá aqui.
C tem a medida desse tamanho. A princípio eu faço igual a soma, ponto final. Só que o fato de eu continuar para o lado direito, eu estou somando o meu segmento. Como eu quero uma subtração, eu faço o quê? Eu subtraio, eu tiro do segmento existente. Quando eu tiro esse valor de C, me resta apenas o valor de Y. Então, B menos C, eu tenho Y. Então vamos falar agora de multiplicação. Multiplicação nada mais é do que eu determinar um valor tantas vezes. Nesse caso aqui a gente fez um exemplo que seria um segmento Z, onde Z é 3 vezes o valor de C. Para efetuar essa multiplicação, é necessário que eu construa primeiro a minha semirreta. A partir dessa semirreta auxiliar, eu vou fazer toda a minha operação. Então eu quero um segmento Z. Esse segmento Z equivale a 3 vezes o valor de C. Então eu venho aqui, correspondente ao tamanho de Z, de C, e aplico como se fosse uma soma. Então está aqui, ó, uma vez, ao final 2 vezes, ao final 3 vezes. Então eu reproduzi aqui 3 vezes a medida do segmento C. Quando eu chego aqui no final, reforçando a minha resposta, eu tenho aqui o segmento Z. Então repare que é bem tranquilo. Adição, subtração, multiplicação, eu vou sempre pegando as medidas, acrescentando ou retirando do segmento existente. Quando a gente trata de divisão, aí a gente começa a tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente vai ter de duas formas. A gente vai ter aqui, ó, tem 2 exemplos. O segmento W, que corresponde à metade do segmento A. Tem um segmento T agora aqui que a gente vai achar, que corresponde à divisão de B em 5 partes. A gente conhece, a partir da divisão, o processo da mediatriz. A gente sabe que a mediatriz é um lugar geométrico e ela divide um segmento em partes iguais. E no momento que eu divido utilizando esse lugar geométrico, a mediatriz, eu não tenho como dividir que não múltiplos de 2. Então eu consigo dividir 2, 4, 8 e por aí diante. Agora, quando eu não tenho essa possibilidade, eu tenho que utilizar o teorema de Tales. Que Tales diz o seguinte: um feixe de retas paralelas, então observem, eu tenho um feixe de retas paralelas, cortando 2 retas concorrentes, no caso aqui A e B, esse feixe de retas paralelas dividem essas 2 retas proporcionalmente. Então, a partir desse conceito, a gente consegue obter a divisão do segmento B em 5 partes. Então, vamos aqui. Falando primeiro para determinar o valor de Y. Y, então, é a metade do segmento A. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou buscar aqui para baixo, né? Vou pegar aqui e construir uma semirreta. O valor de A, vou transportá-lo, porque eu vou fazer a operação em relação a A. Então, está aqui. Valor de A. Trago para a nossa semirreta o valor de A. Desenhado aqui. Então, aqui eu tenho o tamanho correspondente a A. Só que eu quero determinar a metade do segmento A. Como é que eu faço isso? Utilizando a mediatriz. Então, construção de mediatriz, eu crio duas circunferências, né, como a gente já viu na aula anterior, de mesmo raio. Acho 2 pontos, unindo esses 2 pontos, eu tenho aqui a minha linha mediatriz. Essa mediatriz determina no ponto médio a divisão do meu segmento A em 2 partes congruentes. Então, eu posso determinar que a resposta final seria W.
Falando agora em relação à divisão que não múltiplos de 2, eu tenho aqui dividir o segmento B em 5 partes. Então a gente se apropria do teorema de Tales, onde ele diz que um feixe de retas paralelas cortando duas retas concorrentes, a gente tem segmentos proporcionais. Aplicando esse conceito para a divisão de B em 5, seria da seguinte forma. Então, eu crio uma semirreta na qual eu aplico o valor de B. Então, eu transfiro o valor de B, correspondente aqui, para cá, para essa semirreta. Então, eu tenho aqui B. Eu preciso dividir esse segmento B em 5 partes iguais. Então, de acordo com Tales, a gente vai criar essas duas retas concorrentes, onde eu tenho aqui, ó. Eu traço uma linha em qualquer posicionamento, uma semirreta de origem igual à semirreta anterior. Então, a angulação que eu colocar aqui independe da projeção das paralelas que vai definir exatamente a proporcionalidade entre essas duas retas concorrentes. Então, eu determinei uma reta auxiliar aqui, no qual, nessa reta auxiliar, eu vou estipular uma medida, uma unidade, que vai se repetir 5 vezes. Então, essa unidade a gente pode criar, independente se seja desse tamanho ou desse tamanho. Você determina ali, usando seu bom senso, e 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu defini 5 unidades de medidas, né, constantes, iguais, congruentes, que eu vou pegar agora. Vou unir a última ao extremo final de B, determinando assim o posicionamento de uma linha pela qual eu vou criar paralelas por cada uma das marcações que nós fizemos. Quando eu determinei cada uma dessas paralelas, elas cortaram o segmento B em 5 partes congruentes. Então, aqui eu tenho 5 medidas iguais correspondentes, dividindo assim o segmento B em 5 partes iguais. Consigo obter o valor do T.